Nós iremos abrir as nossas Bíblias em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo de número 2. Neemias capítulo de número 2. A leitura nossa será um pouco extensa, irmãos. Nós iremos ler todo o capítulo 2, 20 versículos. Neemias capítulo de número 2. Neemias está no Antigo Testamento, depois do primeiro livro dos Reis. Neemias capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Neemias capítulo de número 2 diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tens as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não subi os magistrados aonde eu fora, e nem o que fazia.
não sabiam os magistrados aonde eu fora, e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e edifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Como disse, é uma leitura longa, mas é preciso para o entendimento do texto. Vamos lá. Grandioso Deus, nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez perante o Senhor e mais uma vez suplicar ao Senhor que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, Deus. Que nessa noite haja entendimento daquilo que será exposto segundo a tua palavra, Deus. E que nós cresçamos para a glória do teu nome, no nome santo do Senhor Jesus. Martinho Lutero, certa feita, falando sobre a fé, disse o seguinte: a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. É tão certa e segura que o homem pode colocar a sua vida em jogo 1000 vezes por ela. Hoje eu quero falar com vocês sobre a fé de Neemias e extraímos aqui algumas lições profundas para as nossas vidas. No último sermão sobre Neemias, eu falei sobre as posturas de Neemias diante de suas preocupações. As preocupações de Neemias, como servo de Deus, geraram nele posturas. E eu então pensei com os irmãos sobre essas posturas que um servo de Deus deve ter diante das preocupações que irradiam o seu coração. Nisso vimos que então ele foi alguém que se envolveu numa situação, foi alguém que orou e se afligiu diante da situação, e foi alguém que pediu a Deus para ir ao trabalho a fim de servir a Deus e os seus compatriotas. Houve então da parte de Neemias um envolvimento com a obra. Então nós tiramos algumas lições magníficas que certamente nos incomodaram por causa da causa do Senhor. E hoje nós iremos ver então aqui o que moveu Neemias a se importar com Jerusalém e seus muros, e como foi que ele lidou com ansiedade, e como foi que ele construiu estratégias e motivou um povo abatido a querer trabalhar. E eu vou ver aqui com vocês então pelo menos 3 lições sobre isso, né? Ou as 3 motivações que fizeram com que Neemias contornasse toda essa situação. E o tema então da pregação é fé, dádiva de Deus em meio ao caos. Vou repetir: fé, dádiva de Deus em meio ao caos. A fé de Neemias se evidencia pelo menos 3 formas. Primeira delas, fé para esperar. Os versículos de 1 a 3 nós vamos perceber isso. E eu gostaria então aqui de iniciar esse ponto, fé para esperar, explicando o que significa o mês do Nisan, que aparece nos versículos, né? Primeiro, no mês do Nisan, ou de Nisan. Esse mês vai de meados de março ao meado do mês de abril. Então, do dia 15, vamos pensar aqui assim, para ser exatos, do dia 15 de março ao dia 15 de abril é o mês do Nisan no calendário de Neemias aqui desse tempo. Portanto, do dia em que Neemias recebeu o relatório da situação deplorável de Jerusalém, até o dia narrado aqui pelo autor, então da notícia que ele recebeu lá no capítulo 1, né? Nas primeiras palavras aí de Hanani, quando voltou de lá, até aqui se passaram 4 meses. No dia que ele recebe a notícia lá de como é que estava a cidade de Jerusalém, destruída, jogada no chão, os muros destruídos, daquele dia, do capítulo 1, aqui, do versículo de 1 a 11, até o capítulo 2, nós temos 4 meses. O que nós aprendemos com essa espera de Neemias? Nesse período de 4 meses. 4 meses.
Aprendemos que todo crente maduro, ele deve esperar o momento certo para realizar os empreendimentos propostos por Deus nos nossos corações. Como crentes, nós temos que ter essa noção. Precipitação geralmente leva a gente a tomar decisões e posturas equivocadas. E Neemias nos ensina isso aqui: esperar é algo bom. Neemias esperou pacientemente a orientação do Senhor, pois é pela fé e pela longanimidade que herdamos as promessas. Aquele que crê não foge, diz Isaías 28, versículo 16. A verdadeira fé em Deus traz ao coração a tranquilidade que nos impede de nos precipitar e de tentar fazer com as próprias forças aquilo que Deus, só Ele pode realizar. É interessante falar isso numa geração como a nossa, que é pragmática, né? Tudo dela é muito para honra. Talvez seja por isso que a gente vê as coisas não fluírem nos nossos contextos. Muitos de nossos contextos, pensa no contexto brasileiro. Isso aqui são missões de liderança. Tá? As precipitações das nossas lideranças, das várias posturas, né, das várias colocações, geram desequilíbrio. Tá? Devemos saber não apenas quando chorar e orar, mas também quando esperar. É algo importante. A Igreja Visão do Progresso vai passar logo por um processo de escolha de liderança. Perceba isso nos seus líderes. O líder precipitado normalmente tem a capacidade de botar os pés pelas mãos e gerar desequilíbrio. Algo que é interessante notar também nessa narrativa é o registro do rei Artaxerxes, né? O rei se preocupa com o seu copeiro, ele fala do semblante, né? Ele olha para o semblante de Neemias no versículo de número 2 e diz: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem que ser tristeza do coração. Há uma preocupação do rei aqui com o seu copeiro. Importante ressaltar essa situação. Neemias, provavelmente nesses 4 meses, orou pedindo ao Senhor que lhe mostrasse a hora certa para falar com o rei sobre a sua ida a Jerusalém. Tá? Se o rei estivesse de mau humor nesse dia em que ele faz a pergunta sobre o estado emocional de Neemias, ele poderia mandar banir Neemias, né? Isso era uma coisa comum nas cortes naquele tempo, ou até mesmo executar o copeiro. Veja o que o faraó mandou fazer com o padeiro-chefe. Tá? Em vez disso, ele pergunta o que há com Neemias. Sabe o que significa? Lembra do texto de Provérbios 21, versículo 1? E como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, inclina. Deus conduziu o coração de Artaxerxes aqui para executar o seu projeto de restauração e reestruturação de Jerusalém. A pergunta aqui revela esse controle que Deus tem absoluto no coração do rei. Isso nos ensina, irmãos, que líderes mundiais são apenas servos de Deus. A gente tem uma mania muito grande de achar que Dilma Rousseff, Barack Obama, Vladimir Putin, os líderes do Hamas, do ISIS, são pessoas incontroláveis e desgovernadas. Eles são responsáveis sim pelas suas ações, pelas suas posturas, mas nenhum deles está fora do controle que Deus exerce sobre esse mundo. Nenhum deles. Por mais atrocidades que praticam, por mais coisas vorazes e terríveis que eles vejamos fazer, esses homens não estão fora do controle que Deus exerce. Olha o que 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6 fala: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Esse é Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus de Neemias, com o qual ele confia e espera. Tá?
Quando esperamos o Senhor em oração, não estamos perdendo nosso tempo, mas sim investindo. Aprenda isso. Deus está nos preparando e arranjando as circunstâncias, ou seja, arquitetando e construindo elas ao nosso redor, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Eu não vejo que haja nenhum sentido para o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Há sentido em tudo isso. Talvez uma das coisas que nós possamos e precisamos atentar é a necessidade de purificação da igreja brasileira. A necessidade do retorno da igreja, como o Neemias vai fazer aqui lá no capítulo 5, 6 e 7 em diante, retornarem, abrir o livro novamente das Escrituras e meditar nele. Talvez a aflição e a desolação vá nos servir para isso, para que a nossa geração volte para as Escrituras. Aguardemos em oração e esperemos confiantemente no Senhor. Certamente irá nos sustentar no tempo. Mas a segunda evidência da fé de Neemias é que ele teve fé para pedir. Interessante isso aqui. Ele teve fé para pedir. Diz o texto, no versículo de 4 a 8, que o rei então faz a pergunta para ele e fala para ele no versículo 4: "Que me pedes agora?" perguntou o rei. Neemias estava diante de uma oportunidade incrível. Aquela pergunta envolvendo todo o poder e a riqueza do reino. Hoje pela manhã eu meditei, novamente eu trabalhei um pouco sobre a reforma e eu mostrei novamente que a reforma protestante foi um evento isolado, que aconteceu por acaso. Martinho Lutero saiu do gabinete e falou: "Eu vou ali pregar umas teses ali naquela catedral ali, e eu quero reformar o mundo." Não foi assim. Deus conduziu toda a história, teve toda uma movimentação dinâmica no mundo para que isso acontecesse. Houve inquietações em várias áreas da vida, de mudança sociológica, econômica, política, geográfica, teológica, religiosa. Tudo aconteceu naquele momento, para que chegasse aquele momento em que o Martinho Lutero então pregaria Casa 95 10. Que o mundo protestante viesse a surgir novamente, Deus reformasse a sua igreja no mundo. Não é diferente com isso aqui. Essa pergunta envolve esse contexto. Não é à toa, não é em vão, e vai dar em algum lugar. Como era seu costume, Neemias fez uma de suas orações. Talvez seja um cara que nos ensina a orar. Neemias. Se você voltar no capítulo 1, você vai ver lá no versículo 4 que ele está orando, né? Diz o versículo 4: "E ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor do Deus dos céus." Aí no versículo 5 em diante, você percebe a oração dele, você vê a oração dele. Então, no capítulo 2, então aqui no versículo 5, né? No versículo 4 mesmo ele diz: "Orei ao Deus dos céus." Era costume de Neemias fazer suas orações. Não se esqueça, porém, que essa oração emergencial teve por base 4 meses de jejum e oração. A decisão não foi tomada aqui por acaso, sem reflexão, sem meditação. E aqui aparece um aprendizado importante sobre a oração sobre a oração. Se Neemias não estivesse orando diligentemente em particular, talvez essas orações instantâneas não tivessem sido respondidas. Isso é importante para nós. Às vezes nós oramos só na igreja, né? Temos um péssimo hábito de orar só na igreja, e domingo. Quando muito dia de oração em casa, passa batido às vezes, né? Warren Wiersbe, um teólogo, ele faz a seguinte comparação com relação à oração de Neemias: "Sinto-me encorajado em minha vida de oração quando contrasto o trono da graça no céu." Neemias teve de esperar por um convite para dividir o seu quarto com o rei, mas podemos nos chegar ao trono da graça a qualquer momento e apresentar qualquer necessidade. Neemias teve de esperar para colocar as suas questões diante do rei. Nós não precisamos mais. Nós temos livre acesso a Deus por causa de Cristo, para colocar as nossas demandas. Artaxerxes então viu no coração de Neemias a tristeza, né? Ele percebeu Neemias a tristeza do seu coração, mas o Senhor vê o nosso coração. Se Artaxerxes viu ali o rei, viu o semblante, Deus viu o coração, diz a Bíblia. Além de Neemias, né? E Ele não apenas conhece os nossos pesares, as nossas lutas,
mas Ele também participa conosco, Ele sente ela conosco. Diz a Bíblia que o Consolador estará convosco em todo o tempo. É uma expressão do texto, até a consumação dos séculos. São aprendizados importantes para a nossa vida como cristãos, irmãos. Neemias não apenas orou por essa oportunidade, mas também fez planos para ela, de modo que tinha uma resposta pronta. Ao longo daqueles 4 meses de espera, havia refletido cuidadosamente sobre a questão e sabia exatamente qual seria a sua abordagem naquela empreitada. Neemias então resume todo o pedido dele em dois verbos: envia-me e concede-me. Versículos 2 a 6, versículos 7 a 10. Ele resume todos os pedidos dele em 2 verbos: envia-me, eu vou lá, e concede-me algumas coisas para que eu possa trabalhar lá. Neemias não sai sem autorização do rei, assim como não foi para Jerusalém para trabalhar sem a autoridade do rei. Isso porque as obras do passado foram interrompidas pelos governantes locais. Quando você lê Esdras, capítulo 4, você vê isso. Neemias então obtém a credencial e a autoridade do rei para desenvolver e construir toda Jerusalém. Não sai sem um aval. Muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor sem o aval dele. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, com relação à oração, nós aprendemos com Neemias que nunca se sabe como está o humor de um líder humano, mas podemos estar sempre certos que Deus nos receberá com amor e de braços abertos. Deus sempre está pronto para nos receber com amor e com seus braços abertos. Tem medo de orar. Ore ao Senhor. Mas eu estou em pecado, pastor. Ore ao Senhor. Certamente Ele receberá você. E quanto à estratégia de Neemias para obter as credenciais do rei, para trabalhar, nós também aprendemos que nos evangelhos, Jesus, antes de enviar seus discípulos para o ministério, Jesus lhes deu autoridade. É uma mania que a igreja evangélica brasileira tem de achar que ela tem autoridade por si só. Quantos pastores se auto-ordenam nos nossos dias? O indivíduo não sabe nem ler direito, mas ele se auto-denomina pastor, ele se auto-intitula pastor, e ele se auto-abre no ministério. E é um ministério independente. Com que autoridade é a pergunta? É uma dificuldade imensa que o povo brasileiro tem com autoridade. Não realizamos a obra do Senhor sem autoridade. E a autoridade vem dele, né? Então, irmãos, assim aprendemos, assim que nos apresentamos então ao trabalho do Senhor, ao serviço do Senhor, temos o respaldo da autoridade dentro do céu. É diferente, tá? De modo que não precisamos temer. O mais importante é ir aonde Deus nos enviar e realizar o trabalho para o qual Ele nos chama. Temos essa certeza no coração. Mas há uma terceira evidência, porque os estudos irmãos teriam 13 que nós iríamos observar nessa noite, olhando para a fé de Neemias, é que ele teve fé para desafiar os outros. Tá? A viagem de Neemias, aqui nos versículos 9 a 10, não nos escreve aqui como é que foi a viagem em si, né? Foram 2 meses, pelo menos aí, de viagem. O fato é que ele saiu com os soldados de Nizam e foi para Jerusalém, em 2 meses, só sabemos. Mas agora ele começa a se deparar com alguns inimigos que ele vai precisar enfrentar: os de dentro da terra e os de fora da terra. Quem são os de fora? São os Sanbalates, né? Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses nomes aparecem aí. Mas não ia demorar muito para ele perceber que o maior inimigo dele não eram esses 3 governadores, mas os que se encontravam na cidade de Jerusalém, os próprios compatriotas. Estes faziam concessões. O que eram as concessões? Negociavam os princípios, negociavam as verdades. Parece ou não parece com o nosso contexto atual? Era o maior inimigo de Neemias aqui. Estou para afirmar que é também o maior inimigo da igreja moderna, da igreja atual. As concessões.
Mas Neemias, como bom líder, ele toma algumas iniciativas. A primeira delas aí é a investigação do local. É interessante ver isso, né? Os versículos de 11 a 16. Diz aí que ele montou no cavalo, saiu para a porta do vale, né? Ele caminhou ali, ele contemplou os muros de Jerusalém que estavam assolados, versículo 13, né? Passou a fonte, no versículo 14, e o açude do rei, né? Subiu à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta e não sabia os magistrados aonde ele foi e o que fazia. Tá? Depois que Neemias descansou da viagem, e aí talvez um aprendizado aqui, os líderes devem cuidar de si mesmos, tá? Ele também separou um tempo para fazer um levantamento da situação geral. Isso revela aí mais uma característica que Neemias não era precipitado. Vai avaliar a situação, ele vai ponderar sobre a situação. Ele também separou um tempo ali para investigar, avaliar as coisas. Um bom líder não se precipita em seu trabalho. Antes, ele se mostra paciente, cauteloso, coletando os dados, os fatos diretamente devidos à fonte. E aqui eu chamo atenção para todos os irmãos e irmãs que têm capacidade, que Deus também esteja chamando a liderança. Boa liderança é ter a sabedoria de perceber aonde você está pensando, entender o seu contexto. Devemos ser astutos como a serpente. Jesus Cristo diz isso, né? Pois o inimigo está sempre observando e esperando para nos atacar. E se nós não formos astutos de perceber o nosso contexto, a gente comete uma série de equívocos. Então, talvez seja por isso que a gente vê tanta decisão equivocada e precipitação sem avaliação do nosso tempo. Tá? Mas há uma segunda característica dessa liderança e dessa ação de Neemias através da sua fé, é que ele não desafia os outros, né? Depois que ele faz essa investigação, ele faz um apelo, né? E esse apelo foi positivo. Ele concentra-se na glória e na grandeza do Senhor, diz os versículos 17 a 20, né? Fazia poucos dias que ele estava ali na cidade, mas em seu discurso ele usou sempre a terceira pessoa no plural, envolvendo-se na questão. Tá? Então as charges de internet que eu gosto, né? Eu acho interessante elas. Tem uma que mostra um líder apontando para os indivíduos o que eles devem fazer, e a outra, em contrapondo esse pensamento, ela mostra um líder junto com os outros fazendo. Talvez essa é mais se alinhe com essa proposta aqui. Você vai ver sempre Neemias se colocando junto com esse povo para reconstruir. Ele se identificava com o povo e com suas necessidades. Líderes em formação estão aqui dentro. Não seja como os líderes dos nossos dias, em que eles não se envolvem com o povo. Precisa de uma liderança junto. Essa liderança sentada em trono, andando de jatinho, com cara. Tem guarda, né, armada, segurança, anda de carro blindado. Talvez não seja essa a proposta da liderança seguir o Senhor. A cidade, então, era motivo de opróbrio, né, para o Senhor. Mas a mão do Senhor estava com eles, e o Deus os capacitava para o trabalho. O Senhor já havia provado o seu poder ao tocar no coração do rei. Por isso que Neemias recorre a isso. Ei, no discurso dele ele fala: olha, eu vim aqui porque eu vou resolver essa parada. Não, Senhor. O tempo todo ele recorre: meu Deus vai resolver tudo isso. Meu Deus já está fazendo. Não há vitória, vou usar uma expressão tão comum nos nossos dias, em nenhum projeto, irmãos, se o Senhor não for posto à frente e orientando, e ser sempre recorrido a Ele como guia e como aquele que nos dá o discernimento. Foi esse o peso que Neemias sentiu no seu coração por Jerusalém, bem como foi sua experiência com o Senhor que convenceram os judeus de que era chegada a hora de construir. Vale a pena observar que Deus enviou os judeus um líder de fora. Neemias entrou na comunidade com uma nova perspectiva sobre os problemas e com uma nova visão para o trabalho. A boa mão do Senhor estava sobre esse líder e seus seguidores, e Deus fortaleceu a mão deles.
Eu gostaria de relembrar então a frase de Martinho Lutero: a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Precisamos disso nos nossos dias. Precisamos disso. É tão certa e segura que o homem pode colocar a sua vida em jogo mesmo. Vale a pena. Neemias tinha fé a esse ponto e arriscou a sua vida. Porque havia 3 ali, vocês vão ver mais adiante, que havia 3 governadores que queriam ele ali. E os caras vão pegar pesado com ele a partir do capítulo 3 em diante. Tá? Deixa eu aplicar isso na sua vida. Primeiro, você precisa aprender a esperar o momento certo para avançar. Todas as áreas da nossa vida, das nossas vidas, vale essa aplicação. Temos segurança, temos a habilidade de aprender a esperar para tomarmos as nossas decisões e avançarmos. Deixemos de usufruir das coisas maravilhosas, preparadas por Deus quando somos afoitos, precipitados e não dependemos de Deus para avançar. Deixamos de colher coisas boas. Segundo, você precisa ser ousado em pedir e confiar em Deus que governa todas as coisas. Nesse sentido, é preciso haver uma reconstrução das nossas mentes. Nós precisamos aprender a pedir ao Senhor as coisas e depender dele. Bom? E terceiro, não fique pensando aquela noção, né? O time que está ganhando não se mexe. Eu preciso mexer aqui na liderança de Jerusalém para reconstruí-la. Eu preciso. Vamos avançar, irmãos. E aí eu chamo uma aplicação para vocês como igreja cristã do Progresso. Vocês têm muito a conquistar em cá. E como para muitos aí já estão cientes, eu estou saindo. Quem disse que o time que está ganhando não pode mexer? Pode ser. E no reino de Deus, certamente isso acontece. E Ele manda outros para conduzir a sua obra. Ele tem um tempo para tudo. Todo líder tem que ter essa sensibilidade. Os irmãos que estão em formação de liderança têm essa percepção. E os irmãos que são membros dessa igreja têm sempre essa percepção. Deus há de nos conduzir, porque Ele governa tudo é dele. Que o nosso coração tenha sempre essa disposição de entender isso, que a nossa fé seja madura o suficiente para compreender o tempo, a hora e o propósito do Senhor.